1 Coríntios capítulo 14, ainda os dons do Espírito. Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. 2 Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo ele diz verdades secretas. 3 Porém quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. 4 Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. 5 Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. 6 Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. 7 Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? 8 Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? 9 Assim, também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. 10 No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. 11 Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. 12 Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. 13 Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. 14 Porque, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito, de fato, estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. 15 O que vou fazer, então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. 16 Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples, que estiver na reunião, poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. 17 Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. 18 Eu agradeço a Deus, porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. 19 Porém nas reuniões da igreja prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. 20 Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. 21 Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. 22 Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. 23 Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? 24 Mas, se todos estiverem anunciando mensagens de Deus, e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. 25 Os seus pensamentos secretos serão revelados, e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. A ordem na igreja. 26 Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito?
Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro, alguma coisa para ensinar, outro, uma revelação de Deus, outro, uma mensagem em línguas estranhas, e ainda o outro, a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. 27 Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. 28 Mas, se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. 29 No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. 30 Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. 31 Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. 32 Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. 33 Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem e sim em paz. Como em todas as igrejas do povo de Deus. 34 As mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. 35 Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. 36 Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? 37 Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. 38 Mas, se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. 39 Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se fale em línguas estranhas. 40 Portanto, façam tudo com decência e ordem. Salmos de número 23. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. 1 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 2 Ele me faz descansar em pastos verdes, e me leva a águas tranquilas. 3 O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. 4 Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. 5 Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra, e enches o meu copo até derramar. 6 Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Salmos de número 24. Quem pode ir ao templo? Salmo de Davi. 1 Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. 2 O Senhor construiu a terra, sobre os mares, e pôs os seus alicerces, nas profundezas do oceano. 3 Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? 4 Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora a ídolos, nem faz promessas falsas. 5 O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. 6 São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. 7 Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. 8 Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso na batalha. 9 Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. 10 Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Salmos de número 25. Pedido de ajuda e proteção, de Davi. 1 Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. 2 Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota, não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. 3 Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. 4 Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem.
5. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. 6. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. 7. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. 8. O Senhor é justo e bom e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. 9. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. 10. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. 11. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. 12. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. 13. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. 14. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem, e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. 15. Eu olho sempre para o Senhor, pois ele me livra do perigo. 16. Ó Deus, olha para mim, e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido, e não tenho proteção. 17. Livra o meu coração de todas as aflições, e tira-me de todas as dificuldades. 18. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. 19. Vê quantos inimigos tenho, vê como é grande o ódio deles contra mim. 20. Protege-me e salva-me, livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. 21. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. 22. Ó Deus, salva Israel, o teu povo, de todas as suas dificuldades.